Você sabia que todo pecador é do diabo? Todo aquele que vive na prática do pecado, ele é do diabo, ele não é de Deus. Olha só, 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. 1 João 3,8. Quem pratica o pecado é do diabo, do enganador. Porque o enganador, o diabo, peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para o quê? 2 pontos. Para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? O pecado. O pecado é a obra do diabo. Se você vive na prática do pecado, você está se portando tal como o diabo. Logo, pelo seu comportamento, você é do diabo e não de Deus. De acordo com a vida que você leva, de acordo com as suas obras, com o seu comportamento, com a sua maneira de pensar, aquilo que você expressa revela o Deus que exerce domínio sobre você. Se você vive na prática do pecado, quem tem poder, domínio sobre você é o diabo, não é Deus. É bobagem achar o contrário. É uma grande ilusão, um grande engano. Por isso ele é chamado de diabo, de enganador. Porque ele faz com que as pessoas achem que é impossível viver em santidade, que é impossível viver como Jesus viveu, que é impossível ser agradáveis a Deus. E as pessoas levadas por isso se entregam às paixões da sua natureza. E o pior, tem pastores ensinando que todos nós somos pecadores. E de forma subliminar, quando você diz o amém, você está concordando que você, como ele, pertencem a Satanás, ao diabo. E Jesus Cristo se manifestou justamente para o oposto. Para desfazer as obras do diabo, para mudar o seu comportamento, para te converter, para que você não haja mais como antes, para que você não se porte mais como Satanás, ou seja, não peque mais, deixe as obras, o comportamento do diabo. Só que inúmeras as igrejas têm ensinado que nós somos pecadores. Quem pratica o pecado não tem salvação. A salvação é para os santos, para os irrepreensíveis, e não para aqueles que têm se entregado aos desejos da sua natureza. Versículo de número 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, que é a palavra de Deus, você vê isso lá em Lucas 8:11, permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então quem é o nascido de Deus? É aquele cuja a semente, a palavra, permanece nele. É aquele que ouviu o Evangelho, olha que interessante, é o cara que ouviu o Evangelho, a palavra de Deus, sofreu uma renovação no seu entendimento, no espírito, teve uma nova formação espiritual no seu entendimento e se transformou por intermédio dessa informação, mudou, se converteu. Ó, Hebreus, deixa a mão aí que nós vamos voltar. Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra, que é a semente, penetra até dividir, ou até a divisão da alma e do espírito. Então ela vai penetrar até dividir a alma e o espírito. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, você ouve ela, olha que interessante, a semente, ela entra e ela divide a sua alma, que é o homem interior, do espírito, da sua antiga formação espiritual, que te tornou um pecador. Todas aquelas informações e aquilo que você aprendeu no convívio com pessoas pecaminosas, seja na sua família, seja no meio dos seus amigos, conforme você vai crescendo, você vai recebendo informações e vai se tornando mais e mais e mais e mais e mais pecador, até alcançar a estatura de Satanás, até se portar como ele. E Cristo se manifestou justamente para desfazer da sua vida essas obras. De que maneira? Te convertendo.
te dando informações para que você pare de agir como o diabo e passe a agir a partir dali como Cristo, um novo nascimento. Ok? Um novo nascimento. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta, tem a capacidade para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Olha que coisa. E não há criatura alguma encoberta diante dele, diante de Deus. Antes, todas as coisas, ou todos, estão nus, despidos e patentes, às claras, aos olhos daquele com quem temos de tratar ou de prestar contas. Porque nós iremos prestar contas a Deus por aquilo que tivermos feito por intermédio do nosso corpo, ou bem ou mal. Você vai ser julgado, inocente ou culpado por aquilo que você tiver feito por meio do seu corpo. Se você viveu na prática do pecado, você vai ser condenado. Se você viveu em santidade, você será absolvido. Simples assim. Não tem meio termo. Ou você se torna santo à estatura de Cristo, ou você se entrega ao pecado. Por isso que eu havia dito, lá em 1 João 3,9, qualquer que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a sua semente, a palavra, permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. A palavra permanece no cara. O cara ouviu a palavra, sofreu uma renovação no seu entendimento, e por meio dessa renovação, por meio da informação, por meio da palavra, ele se transforma, ele se converte, ele muda a sua conduta, o seu comportamento. Quer ver só? Romanos capítulo de número 12, versículos de número 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional não é quarta, quinta e sexta, 2 horas por dia, em períodos específicos. O culto racional, ele é existencial. Eu vivo cultuando a Deus com a minha vida. Ok? É um testemunho contínuo. É culto contínuo, existencial. E não vos conformeis, não vivais em conformidade, amoldados, como, né? Não vivais em conformidade com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a qual nós sabemos, como diz lá em 1 Tessalonicenses 4,3, que é a santificação. Essa é a vontade de Deus. Logo, quem vive na prática do pecado é do diabo. Simples assim. Quem vive na prática do pecado é do diabo, não é de Deus. Se você vive na prática do pecado, você não pertence a Deus. Você não se converteu. Ah, mas a palavra também diz aí em 1 João capítulo 1, do 8 ao 10, que se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou fazendo ele de mentiroso, eu estou me enganando. Amado, presta atenção. Eu não estou dizendo que você não venha esporadicamente, eventualmente, cometer um pecado, não. Até porque, no mesmo texto que você citou, vamos lá, 1 João, capítulo de número 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Beleza? Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, a restauração da justiça, da santidade quando eu confesso. Então, se eu pecar, eu tenho que confessar. Se eu não confessar, o pecado exerce domínio sobre mim, eu vivo na injustiça e estou condenado. Simples assim. Pequei e confessei. Recebi oração, fui absorvido, justiça restaurada. Santidade. Beleza? 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos entender isso aqui. O pecado habita na minha carne. Toda vez que eu ouço o Evangelho revela outro pecado. O que eu tenho que fazer? Confessar. Volto para o versículo 9. Eu pequei, não sabia que era pecado, ouvi o Evangelho, entendi que era pecado. O que eu tenho que fazer? Confessar. E sempre a justiça é mantida, sempre a santidade é conservada. Vocês estão entendendo? Agora a pessoa é entregue.
ela não confessa. Porque o primeiro sintoma do pecado é a soberba, a vaidade, o orgulho, a presunção, a prepotência, a independência de Deus. Então o indivíduo não admite os seus erros, porque ele tem medo de se expor. E quem tem medo de se expor é porque deve. Se preocupa mais com o que os homens pensam do que aquilo que Deus pensa. E Deus analisa os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Você vai ser julgado por meio daquilo que você tiver feito por meio do seu corpo. Porque quem pratica o pecado não é de Deus, não tem a imagem de Deus, não expressa Deus. Ele é do diabo. E nós somos chamados, presta bem atenção, nós somos chamados para vivermos como Jesus, o homem à imagem de Deus. E não como Belial, o homem à imagem de Satanás. Nós somos chamados para viver a imagem de Deus por meio de Cristo. Vou te provar isso. Aqui mesmo, em 1 João, capítulo 3, versículo 3, diz assim: qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a esperança de ser como ele, como o versículo 2 ensina, beleza? Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. Então, se eu pequei, eu me tornei injusto. Se eu confesso, recebo oração, a justiça é restaurada. Olha só. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então eu conservo, por meio da confissão, a estatura que eu alcancei de Cristo. Então eu cometi um pecado, tenho entendimento pela palavra, confesso. Cometi um pecado, não sabia que era pecado, recebi a palavra, a lei de Deus, entendi que eu pequei, confesso. E sempre, 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 por meio da perseverança, a justiça permanecerá, prevalecerá, e sempre serei como Jesus, vivendo em santidade. Em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, diz o seguinte, olha, Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ou seja, eu tenho que viver em conformidade com Cristo. É a imagem dele. É como ele viveu que eu tenho que viver. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito, o primeiro gerado, dentre muitos irmãos. Agora olha que interessante, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, quem pratica o pecado não é de Deus, é do diabo. E se eu, por algum momento, aprendi que tenho me portado tal como, tenho tido uma obra dele, ou me portei como ele, eu devo confessar para que a justiça seja restaurada e eu volte à estatura de Cristo. Sempre. Nós somos chamados para isso. A finalidade da pregação do Evangelho é justamente aperfeiçoar as pessoas. Os ministérios são dados para que as pessoas sejam edificadas à estatura de Cristo. Você sabia disso? Efésios capítulo de número 4, 11, diz assim: E ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. O que ele queria, dando a estes homens este ministério, chamando esses homens a esses ministérios? Querendo o aperfeiçoamento, o aprimoramento, a formação, o amadurecimento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então é o santo que é amadurecido, não é o pecador. O pecador sempre viverá na ignorância e na imaturidade. Ele nunca vencerá a natureza. Ele nunca se converterá. Por quê? Sofre a renovação no entendimento, recebe a informação, mas a alma não se
não se converte, a alma não se transforma à medida do que aprende e não consegue dar testemunho subjugando o corpo, expressando Jesus com aquele corpo que antes expressava o pecado. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é edificado em qualificação, aperfeiçoamento, santificação de pessoas, preparo de pessoas, e não em quantidade. A quantidade é resultado de uma santificação. Muitos lugares estão cheios de pessoas, abarrotados de pessoas na prática do pecado, porque estão aperfeiçoando pessoas no pecado. Estão conformando as pessoas no pecado, quando dizem todos nós somos pecadores. Ou seja, todos nós somos do diabo. É isso que eles colocam de forma subliminar na mente das pessoas, por ignorância deles e por ignorância dos seus adeptos, dos seus discípulos. Beleza? Escravidão mental. Para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina, por todo tipo de ensino, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha só. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Então, eu, como membro do corpo de Cristo, tenho que crescer a imagem e estatura dele. Eu tenho que ser como ele, eu tenho que ser santo. Eu não posso viver na prática do pecado. Eu não posso viver como antes eu vivia. Eu não posso me portar como antes me portava. Eu não posso mais viver sujeito às paixões da minha natureza. Eu tenho que viver em santidade. Eu tenho que viver na justiça. Eu tenho que viver como Jesus. Até porque, vou te mostrar uma coisa aqui. Salmo capítulo de número 1. Olha o que diz aí. Salmos capítulo de número 1. Versículo 5. Pelo que os impiedosos ou os ímpios não subsistirão no juízo, no dia do julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Quem vive na prática do pecado, ele não consegue permanecer na congregação dos justos. Ele não consegue. Porque é um lugar composto por pessoas justas, por pessoas santas. Não tem lugar para fofoqueiro, não tem lugar para pessoa maldosa, não tem lugar para fornicário, para adúltero. Não tem lugar para nenhuma pessoa que tenha qualquer tipo de intenção que não seja a salvação da sua alma, que não seja a sua santificação, que não seja a conversão dos seus entes, a salvação dos seus próximos. Não, não tem lugar na congregação dos justos para quem vive na prática do pecado. Olha só. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E quem é o pecador? O pecador é aquele que recebeu a informação, sabe o que é certo e o que é errado, mas transgride. Esse é o pecador. E quem pratica o pecado é do diabo. É do diabo. E o cara que é do diabo é aquele que recebe o entendimento, mas ele anda desviado dele. E Provérbios 21:16 diz: aquele que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, na igreja dos pecadores, descansará, buscará repouso. Por isso que tem tantas igrejas abarrotadas de pessoas. São congregação dos mortos, são congregação dos pecadores, de pessoas que às vezes têm até um certo entendimento, sabe como é, mas não se dispõe a viver. São igrejas compostas por pessoas que se desviam do caminho do entendimento. E o desviado, ao contrário do que muitos dizem, está dentro da igreja. Tiago falou isso. Tiago, capítulo de número 5. Olha só. Tiago 5. Versículo 19. Irmãos, se algum de entre vós, não é de fora. Quem está fora, está fora. Beleza? Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, ó, e alguém o converter, então quer dizer que o indivíduo está lá.
Ele está se desviando da verdade aqui, ó. Irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, ou seja, fizer com que ele volte à vida espiritual, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, olha que tremendo, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que interessante. Então quer dizer que o pecador é aquele que se desvia no entendimento. Até a prática ainda dá tempo da confissão. Até porque Tiago diz o seguinte, olha, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas. Se você já está se sentindo culpado aqui, ó, no seu entendimento, se aqui você já tem se desviado, você tem que confessar. Confessar as vossas culpas. Você está se sentindo culpado aqui, ó. Quem tem entendimento é por aqui que começa. Jesus Cristo falou que se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. O cara nem praticou nada ainda, mas ele já adulterou aqui, ó. A culpa está aqui, ó. Se você confessar, eu sempre digo isso, confesse a sua vontade de pecar. Confesse as suas intenções. É mais fácil impedir o pecado quando você admite a sua vontade, o seu desejo de pecar, as suas tentações, do que confessar a prática. Porque quando você pratica, o orgulho domina. E se o orgulho domina, você não vai ter coragem de confessar. São poucos os nobres que confessam. E os que confessam têm a sua justiça restaurada. A multidão de pecados é coberta. Então não perca tempo. Quem pratica o pecado é do diabo. Provérbios 21, 16 não. Provérbios 28. Acho que é 28, versículo de número 13, se eu não me engano. Provérbios 28, 13. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, olha. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, porque vai ter a justiça restaurada. Lembra lá? 1 João 1, 9. Quando você confessa a sua injustiça, a sua justiça é restaurada. Você volta à santidade, você volta à estatura de Cristo. Que você possa ter entendido essa palavra, meu amigo. Que você entenda que quem pratica o pecado é do diabo, não é de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz.